Olá, muito boa tarde, Nativa Esportes começando nesta terça-feira, 2 de julho de 2013, ao vivo para Pelotas e metade sul do estado. Venha, participe conosco, acesse o Twitter do programa, é o @esportenativa. Tem o nosso Facebook, facebook.com/programa Nativa Esportes. Participe ao vivo aqui do nosso programa, que tem o destaque desta terça-feira com ele, André Miller. Muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham. O destaque, evidentemente, para preparação do Brasil para mais 2 jogos decisivos. Primeiro contra o Santo Ângelo em casa, um interesse maior em fazer o dever de casa para depois definir a sua situação contra o Santo Ângelo. Também momento de expectativa pelo lado da Boca do Lobo em relação a novos anúncios no elenco. Michel, lateral direito, já está confirmado. Muito bem, já a gente segue falando de futebol, porque o assunto agora no Nativa Esportes é basquete. A equipe do Pelotas Basquete Clube foi a campeã da etapa regional de basquete 3x3, que aconteceu neste fim de semana em Porto Alegre. O título garantiu a presença na etapa nacional, dias 13 e 14 de julho no Rio de Janeiro. O time pelotense, que já havia vencido a etapa gaúcha realizada em Pelotas, venceu o Germânia pelo placar de 12-11. Nas semifinais, a vitória foi sobre os Vikings por 21-7. O campeonato de basquete 3x3 é promovido pela Confederação Brasileira de Basquetebol. Vamos falar agora de futebol. Terceirona gaúcha, o Guarani de Bagé apresentou na noite desta segunda-feira o elenco e comissão técnica para a disputa da divisão intermediária do futebol gaúcho. O grupo, formado na maioria por jogadores jovens, conversou com o presidente Tato Moreira e o ex-presidente Álvaro Meira e o técnico Leco. Os treinos começam nesta terça-feira em 2 turnos e a expectativa é que mais 6 jogadores sejam apresentados nos próximos dias. André Miller, Guarani começa a se mexer lá na Rainha da Fronteira. A gente observa aí nas imagens, uma estrutura interessante de vestiário proporcionada pelo Guarani. Aí aparece também o presidente Tato Moreira, nosso amigo que está sempre acompanhando a programação da Nativa, e muda o perfil, a forma de atuação no trabalho desenvolvido. São jogadores mais identificados com a competição, que entendem a dificuldade que é atuar numa terceira divisão do futebol gaúcho, que agora eu tenho a dificuldade de adaptação, é chamada de segundona. A terceira divisão é segundona e a segunda divisão é divisão de acesso. Mas eu acho que esse é o caminho para chegar ao objetivo, com jogadores comprometidos que saibam a melhor forma de atuar nesta competição e, evidentemente, que tenham qualidade para colocar o Guarani na divisão de acesso do próximo ano. No segundo bloco, a gente segue falando de Terceirona Gaúcha, mostrando a apresentação do Esporte Clube Rio Grande, que aconteceu ontem lá no estádio Arthur Lawson. Olha, vida de atacante não é fácil. Que o diga o Éder Machado, artilheiro Chavante, que apesar de ser o jogador que mais balançou a rede pelo Chavante, vive uma relação de altos e baixos com a torcida rubro-negra. O camisa 9 se divide entre os gols e as contestações. Acompanhe na reportagem da Eduarda Chay. Toda relação se divide entre a harmonia e o conflito, entre a segurança e a desconfiança. No futebol não é diferente. Aliás, o futebol é só mais uma prova, uma grande prova de que a paixão vem acompanhada com um monte de outros sentimentos. No caso de um jogador, a missão é lidar diariamente com os sentimentos opostos. Isso já é assim para qualquer um. Imagine para um camisa 9. Ela pesa, traz responsabilidade, carrega misticismo. É sinônimo de gol. No Brasil, o dono da 9 é Éder Machado. Apresentado em janeiro, chegou com status de artilheiro. No Brasil, vive a ambiguidade do futebol. É o jogador que mais fez gols em 2013. Oficiais são 11. É um dos artilheiros da competição. Um artilheiro contestado, que vive um momento de idolatria quando marca 3 vezes e coloca o time na final. Quando faz, mais uma vez, um gol importante na grande final e dá vantagem de presente. Que presente! Valeu, tentativo do Galo! E o momento de contestação, de crise na relação. Partiu Éder Machado para a bola perto da esquerda. Para fora! Aí sabe como é. É preciso reconquistar. Em dose tripla, mais 3 gols. De novo,
em um jogo decisivo. Em uma relação de altos e baixos, um ganho de pontos e tantos. A relação agora parece estar firme e forte de novo. Um camisa 9 com a confiança necessária para manter a relação. Com a confiança restabelecida, sabe como é? Sempre vale a promessa. E pode ter certeza, e não para por aqui. Lua do Brasil! Éder Machado! Chega momento decisivo na divisão de acesso e o assunto é sempre ele. Éder Machado, o assunto pode ser para o bem ou para o mal, pode ser de erros ou acertos de jogador, né? Como bem descreveu a matéria da Eduarda Schein, né, teve altos e baixos na campanha do Brasil até o momento, mas os gols demonstram que foram mais altos do que baixos no total da campanha. Não significa dizer que quando ele jogar mal, a gente não vai dizer que ele jogou mal, mas ele tem crédito com a torcida. Marcar 3 gols em 2 jogos, em cada um de 2 jogos, não é fácil, não é uma tarefa fácil para nenhum atacante. E o Éder Machado conseguiu dar a volta por cima, desperdiçou penalidades e hoje é um jogador importantíssimo na campanha desenvolvida pelo Brasil. Mérito também do Rogério Zimmermann, que soube ter esse entendimento, né? Nós temos aqui, compete a nós, analistas, avaliar o momento de cada jogador e individualmente cada partida. Compete ao treinador avaliar uma sequência e aquilo que é melhor para a equipe, né? E ele teve esse entendimento de manutenção do jogador mesmo nos momentos ruins e ele conseguiu comprovar que foi justificada esta escolha do técnico rubro-negro, né? Tomara que continue tendo essa boa sequência aí com a camisa do Brasil e, como ele mesmo disse, né, que não pare por aqui e ele consiga auxiliar o Brasil no principal objetivo do ano, que é o acesso. Um dos objetivos já está próximo de ser alcançado. Já tem 11 gols e divide a artilharia da competição com o Japa. Bom, o São Paulo de Rio Grande amanhã tem um amistoso de luxo, 13h30 da tarde no Estádio Olímpico, enfrenta a equipe do Grêmio, o time do Rudy Machado, que parte amanhã, 8 horas da manhã, para a cidade de Porto Alegre. E esse jogo ganhou uma relevância muito maior também lá na capital, já que o Renato Gaúcho vai ser apresentado hoje como novo técnico do Grêmio e já fará sua estreia contra o São Paulo de Rio Grande. É a primeira observação efetiva do técnico do Grêmio deste elenco, né? O Renato que volta à equipe tricolor num momento totalmente diferente, num investimento muito maior do Grêmio. E não deixa de ser um presente também para o São Paulo de Rio Grande, né? Em função da conquista do primeiro turno, da garantia já na primeira divisão. É um jogo interessante. Claro que é um jogo de risco também, sempre enfrentar a dupla Grenal é complicado, mas é uma atração a mais para o grupo de jogadores do São Paulo aí, que agora tem apenas um foco, né? Buscar o título geral da competição e já se preparar para o segundo semestre. O principal objetivo do ano já foi alcançado, né? E vive um momento, navega em mares tranquilos o São Paulo de Rio Grande. Muito bem, lembrando então, amanhã amistoso no Estádio Olímpico em Porto Alegre, São Paulo de Rio Grande e Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Nativa Esportes vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, o destaque é o Esporte Clube Pelotas e a apresentação de Paulo Porto como novo treinador do Ouro Cerulha. A gente volta já já.